Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre um vídeo que foi feito numa audiência pública no Ministério do Trabalho de Campinas. Durante o Covid, houve uma preocupação com a segurança do trabalho e eu fui um dos convidados, a fazer uma apresentação nessa audiência pública, onde eu pude mostrar uma série de riscos que os sistemas de ventilação e ar-condicionado acabam trazendo para as pessoas, não somente nas nossas casas, mas principalmente no hospital. Então essa audiência foi realizada no dia 3 de fevereiro de 2021. Eu me recordo que eu estava em Manaus, correndo atrás do oxigênio em Manaus, e consegui me encaixar essa audiência. Eu vou deixar o link na descrição para você assistir ela inteira. E é muito interessante que você, profissional da engenharia clínica, também desenvolva interesse para a área de segurança do trabalho, para você poder avaliar melhor a sua própria segurança e, a partir daí, você começar a entender com mais detalhes, a questão da segurança do paciente. Então o vídeo da descrição do vídeo inteiro para quem quiser assistir, porque tem as perguntas no final, eu acabei cortando, deixando só a apresentação que eu fiz. E bora rodar a vinheta para a gente ver esse vídeo. Como desenvolver? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu vi que tem vários hospitais do interior de São Paulo, Rio Claro, Araras, Leme, Piracicaba, enfim. Eu queria dizer que eu, assim, bem no começo da minha carreira, atuei muito nessa região e fico feliz de ver todo mundo aqui participando desse evento, que é uma grande oportunidade para todos, né? Então, passos importantes rumo às boas práticas. O que me preocupa muito, são os dois lados da moeda, o quanto o hospital conhece do problema e o quanto a fiscalização conhece do problema, porque quanto mais os dois conhecerem um alinhamento dos interesses dos dois, que é a saúde, enfim, possa ser melhor construído. Então, para a gente dar um primeiro passo, a gente precisa de aprender que é preciso reconhecer, que o ar-condicionado, o sistema de climatização, ele é uma fonte de risco. Então, quem está no hospital tem que saber reconhecer uma fonte de risco e quem está fazendo a fiscalização tem que ir lá no ambiente e reconhecer também que existe uma fonte de risco. Por exemplo, eu estou numa sala aqui que tem um split e que não tem renovação de ar. Então, essa sala seguramente é uma fonte de risco. Depois que a gente sabe apontar que o risco existe, a gente precisa de medir esse risco, saber se ele é grande ou se ele é pequeno, comparado com algumas normas, com leis. Então, existe uma forma de medir, são várias formas de medir e quantificar o risco. E eu sei se eu estou longe ou perto de um parâmetro de recomendação. E depois que eu reconheci, medi, comparei com os padrões, eu já posso implantar medidas de controle, que são medidas técnicas, são medidas administrativas, são medidas econômicas, e que vão realmente corrigir. Então, o primeiro passo mesmo é a gente saber que o risco existe. Quem fiscaliza tem que saber chegar no lugar, identificar, falar, olha, existe o risco. Quem está no local tem que saber identificar para se antecipar, não esperar a fiscalização, por exemplo, fazer o trabalho dela. Outra coisa, é muito importante dos dois lados, é importante ter uma equipe que saiba fazer essa abordagem, né? É importante que do lado do hospital a gente saiba quais são as fontes de risco e quais são os mecanismos de ação. O doutor Almeida mostrou aqui várias situações diferentes, que são mecanismos diferentes que precisam de ser conhecidos, tanto pelo hospital como por quem fiscaliza. É importante, dos dois lados, viabilizar suporte técnico, administrativo e legal. O hospital ele tem que cumprir inúmeras leis e normas e muitas vezes as equipes de engenharia, as equipes de profissionais que cuidam desses sistemas, eles não têm apoio suficiente. E aí a fiscalização chega, constata uma irregularidade, aí o apoio vem. Então é importante antecipar, ter isso bastante antecipado para a gente facilitar o trabalho, né? Outra coisa, muito importante reconhecer que essas instalações elas são complexas. Vamos dizer, quando a gente fala de equipamento médico, todos eles são iguais. Eu tenho a mesma marca ou modelo
e se eu tenho 10 no hospital, eu conheço muito bem. Agora, a edificação hospitalar, nenhuma é igual à outra. Então, é importante que as pessoas sejam especializadas, né, tenham um grau de especialização para fazer uma abordagem correta. Por exemplo, é importante reconhecer que existe uma responsabilidade técnica. No nosso sistema no Brasil, a gente tem um Conselho Regional, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e temos o Conselho Federal dos Técnicos. Nós que somos da área, nós dividimos o instalador, o técnico, o engenheiro, né? Por quê? O split ficou muito barato ao longo dos anos 70 para cá, o custo dele foi caindo. Então as pessoas aprendem a instalar, mas elas não têm o conhecimento técnico, ela é uma instaladora. Então, o hospital tem que saber escolher esses profissionais. O hospital tem que demonstrar para quem quer que seja que ele escolheu adequadamente, que tudo que ele está fazendo tem uma responsabilidade técnica. Então, é importante. Técnico tem registro no conselho, engenheiro tem registro no conselho, tecnólogo tem registro no conselho. O instalador, em geral, não. Então, ele se autodenomina técnico. Então, essas coisas a gente tem que ficar atento. Quem fiscaliza tem que buscar evidências de que há uma responsabilidade técnica em cima daquilo, e quem compra o serviço, no caso o hospital, também tem que se resguardar com relação a esse tema. E a gente tem que entender o seguinte, que existe uma responsabilidade administrativa macro, que é do administrador hospitalar, que ele tem que cuidar da sobrevivência do hospital. Os hospitais morrem, né? Se a gente não cuida de uma organização, ela morre. Então, todo mundo tem os seus interesses, mas se isso não for alinhado no sentido de fazer o ambiente hospitalar um ambiente mais seguro, a gente aumenta muito a possibilidade de risco. Outros passos importantes é o seguinte, por exemplo, do ponto de vista técnico, a gente consegue evidenciar de maneira sustentada, com evidência científica, técnica e científica, se o ar tem qualidade ou não, né? Do ponto de vista administrativo, é importante que tenha inúmeras tarefas de engenharia e manutenção que precisam ser geridas, né? Abertura de ordem de serviço, controle de manutenção preventiva, essas coisas todas. Para quem não conhece a RDC 50, né? Ela dá uma série de diretrizes, remete para várias normas, mas não é só ela. Existem várias leis, a Portaria 3523, RE9 e vários outros documentos que complementam a informação. Nossa lei não é completa, ela não consegue regular tudo, né? A lei, em geral, não acompanha o avanço tecnológico. Outros aspectos, importante, na gestão financeira de contrato de manutenção, você tem um sistema, é importante você ter parte e peça para reposição, senão o sistema para, ele começa a jogar contra você. É preciso mão de obra especializada custa, não é barato, né? Tem um conjunto de licenças e registros que são necessários de ser criados para evidenciar sempre que necessário que aqui é um lugar seguro, e entender que a tecnologia, seja ela um ar-condicionado ou um computador, ela tem um ciclo de vida. Ou seja, a gente tem que prever a substituição, a obsolescência com o passar do tempo. Então, estou mostrando aqui um cenário de complexidade, né? Outro ponto importante que a gente tem que ver, né? Por exemplo, tecnologia e tecnologia em saúde, né? Então, tecnologia não é só equipamento médico, né? Equipamento, tecnologia é procedimento médico-cirúrgico, drogas, enfim, desvincular esse conceito de que tecnologia é só alguma coisa que a gente pode pegar. Uma forma de fazer a coisa, uma técnica cirúrgica, não deixa de ser uma tecnologia. Lembrar que a RDC 50, ela trata do tema ali dos aspectos biológicos, considerando o laboratório de segurança biológica, tem vários tipos de laboratório, tem vários tipos de sistema de climatização. Então, para eu fazer uma auditoria nisso, fazer uma inspeção nisso, eu tenho que ter conhecimento, né? Outra coisa, a RDC 02, ela determina, estabelece que o hospital tem que ter um plano para gerenciar suas tecnologias em saúde, a climatização cai dentro dos equipamentos de infraestrutura e ela tem que ter um plano de gerenciamento e tem que evidenciar, para quem quer que seja, que esse plano está em operação. Nós temos a portaria 3523 que estabeleceu o PMOC,
a 13589, que deu um aspecto de lei para o PMOC, a resolução 9. Temos lá, no Brasil, a gente tem muito pouco sobre tuberculose, né? E muito pouco sobre transplante medular óssea, então a gente acaba tendo que buscar isso em outros países. No caso aqui, os guidelines do Centro de Controle de Doenças acabam complementando a legislação nossa, né? E aqui eu vou começar fazer a gente pensar aqui rapidinho. Primeiro, ar refrigerado. Foi comentado aqui pelos palestrantes anteriores, né, a questão do ar refrigerado. Ele é vendido para a gente como ar condicionado, mas ele é um refrigerador de ar. Por quê? Porque ele, em geral, baixa a temperatura, controla a vazão ali em mínimo, médio e máximo, né? E minimamente a pressão. A pressão praticamente para vencer aqueles filtros de split, etc., que são filtros muito grossos, não impõem muita resistência ao fluxo. Já o ar-condicionado, eu controlo muito mais variáveis. Eu controlo temperatura, a vazão, né, o fluxo de ar em metro cúbico por hora ou trocas por hora, né, quantas trocas por hora. No caso da tuberculose, eu envolvo também o risco para o trabalhador, para o visitante, para o entorno. Já no transplante de medula óssea, o risco maior é para o paciente. A gente faz o controle da umidade relativa, do número de renovações de ar, da pressão do ar, por exemplo. Na tuberculose ela é negativa, né? Esse ar está contaminado, ele não pode sair daqui. E já no transplante de medula óssea, a pressão é positiva. E tem aqui ruído, tem outras características, outros parâmetros que diferenciam um sistema do outro. Ou seja, o ar-condicionado é muito mais complexo. Só que, mercadologicamente, todo mundo acha que o carro dele tem ar-condicionado. O carro, às vezes, esquenta, né? Mas não é um sistema de ar-condicionado. E no hospital, sim. E essas variáveis todas variam de ambiente para ambiente. Então, eu preciso gente boa dentro do hospital, apoiada, e gente boa na fiscalização, apoiada também. É a melhor forma da gente evitar risco. A gente tem equipamentos de medição, tem medição de concentração de CO2, temperatura, umidade relativa, as pressões, né? Não só a pressão estática, né? Aquela que é igual em todas as direções, mas a pressão dinâmica também, que depende da velocidade do ar, né? A própria velocidade do ar, tem ambientes que limitam, né, a velocidade máxima que incide sobre uma pessoa. Você imagina a pessoa trabalhar o dia inteiro recebendo um ar com uma velocidade alta. É insalubre, né? A questão do fluxo e da vazão. Eu posso medir, né, quantas unidades, amostra uma quantidade de ar, conto quantas unidades formadoras de colônia tem ali, amostro lá fora, faço uma comparação, vejo se está mais limpo que lá fora. Eu tenho formas de fazer isso. Eu posso medir quantos miligramas ou microgramas de material particulado eu tenho num volume de ar amostrado. A gente não tem problema de medição. A gente tem essa tecnologia, mas no meu ponto de vista, eu acho que um indicador muito bom para se avaliar a qualidade do ar é a concentração de CO2. Então, se eu sou hospital, eu posso comprar esse aparelhinho aqui, que mede temperatura e umidade e que mede a concentração. Você pode configurar alarme, ele toca ou não toca. E se eu sou da fiscalização, eu tenho que ter um outro portátil, com mais exatidão, mais preciso, para eu ir no ambiente, porque se você vai no ambiente, mediu, o CO2 deu alto, já é suficiente para você apontar, reconhecer esse risco, né? E se o CO2 está alto, pode ter dezenas de variáveis que fazem isso ficar alto, que entram nas complexidades dos sistemas, como o doutor Almeida colocou. No caso do Covid-19, para citar um exemplo, é uma aerobiocontaminação, a gente tem um material particulado, dependendo do diâmetro do material, quanto menor, importante, a velocidade de queda de uma partícula é proporcional ao quadrado do raio dela. Então, quanto menor é o raio, eu elevo ao quadrado, ele fica menor ainda. Então, ele praticamente fica parado no ar. Uma forma de ver isso é com esse espirro, essa foto do espirro, mas quem é da época do giz e do apagador via que o pó de giz fica em suspensão no ar, fica por horas, às vezes dias, dependendo do diâmetro dela. Então, toda essa questão, né, que já foi comentado pelo doutor, é uma fonte. O ar-condicionado pode transmitir doença para o trabalhador, para o visitante, para o acompanhante, para o entorno, enfim. Então, eu queria agora mostrar aqui para vocês umas imagens que eu separei rapidamente aqui, só para a gente poder
para eu poder contar algumas coisas para vocês. Vocês estão vendo essas fotos? Vamos lá. Esse aqui é um hospital. Opa, esse aqui é um hospital que morreu, né? Nesse caso, eu fui chamado para fazer o atestado de óbito, quanto é que custa para vender tudo isso, né? Para você ter uma ideia, 1, 2, 3, 4 mesas cirúrgicas. Só estou fazendo isso para lembrar da responsabilidade da administração, e a gente tem que entender. Se a gente não entende isso, a gente não ajuda a administração direito. A administração precisa de ajuda. Se não tiver ajuda, tudo é mais difícil, né? Isso aqui é um aparelho de anestesia, por exemplo. Em sala cirúrgica, você tem anestesia em sistema aberto, o que eu exalo, o que o paciente exala vai para a atmosfera, ou eu tenho sistema fechado, o que o paciente exala é recirculado, tira o CO2, tem todo um processo, mas isso é uma fonte de risco. Se quem está no hospital não reconhece isso, e quem fiscaliza não reconhece isso, passa batido, né? Autoclaves, fonte de calor. Então, você tem um trabalhador trabalhando ali no ambiente quente, o IBUTG fora, e ninguém reconhece isso como risco, né? Então, você vai no CME, com certeza, é muito comum você encontrar um split desse, como tem na minha sala, recirculando aquele mesmo ar, horas e horas e horas. Esse é um bisturi elétrico numa sala cirúrgica. Quando você corta e coagula, você gera vapor, né? Vapor de tecido queimado, vaporizado. É uma fonte de contaminação? É. Como é que o hospital dá conta disso, né? Então, o hospital tem que saber disso e quem fiscaliza também. Esse caso aqui é um medidor de pressão diferencial, né? Eu tenho um filtro, eu meço a pressão dele antes e meço a pressão depois. E ele subtrai automaticamente uma da outra. Ou seja, o filtro a gente não troca por tempo. Quanto mais ele filtra, até que um dia ele entope e a sala começa a ficar quente porque não chega ar frio lá. Então é importante a gente conhecer esses dispositivos. Então, por exemplo, esse aqui é manual, né? Hoje você pode monitorizar em rede, Wi-Fi, ter a leitura de pressão no seu computador com alarmes e tudo mais. Esse aqui, por exemplo, é semelhante ao anterior. Então, você imagina, eu tenho um filtro para filtrar micro-organismo, bactéria, por exemplo, e estou medindo a pressão antes e depois. E quem está no meio? Esse líquido vermelho. Só que se a pessoa não cuida, né? Se a pessoa não cuida, o líquido evapora e o ar passa, não passa só pelo filtro, uma parte passa pelo filtro, uma parte passa pelo medidor, quer dizer, não basta dar o aparelho, tem que ter piloto de aparelho, isso significa educação continuada para a equipe de engenharia, todos eles, principalmente os artífices, pedreiros, marceneiros, encanadores, eletricistas, meio oficial de manutenção, todos eles precisam ser adequadamente treinados para poderem manipular o sistema e minimizar o risco. Precisa de alguma coisa. Isso aqui é só para vocês verem, é uma casa de terror, né? Quer dizer, isso é uma coisa que foi muito bem montada, mas foi muito mal mantida. E eu queria chamar a atenção para vocês aqui, esses azuis, que são os medidores, a quantidade de pó que você vê por fora, você imagina como está por dentro. E essa caixinha aqui, tá vendo essa caixinha cinza? Isso aí é um sistema de umidificação do ar. Se a essa aqui está escabroso, né? Isso fica muito visível que está horroroso, mas nem sempre. Você tem que abrir as coisas. Olha como que a água fica dentro. Ninguém sabe disso, né? Por exemplo, a CCH normalmente faz análise de água de bebedouro, etc. Mas será que ela sabe que tem essa caixinha? Será que ela sabe ir lá ver isso? Então entra aquela parte de profissionalização. Vocês vejam que o problema é recorrente. Isso é em um outro hospital, né? Quando é novo, é assim, maravilhoso. Fechou isso aí, isso fica lá no forro escondido. Se a engenharia não está ciente disso, vai complicar. Então, é bom que a fiscalização também profissionalize nesse sentido. Essa aqui é uma instalação nova, tá vendo? É bonito, limpinho e tal. Se a administração põe isso e compra isso pelo menor preço, não vê que isso vai viver 15 anos e ela tem que comprar aquele que vai ter o menor custo em 15 anos, vai virar rapidamente aquela outra instalação que eu mostrei primeiro e que vai jogar contra. Aqui já é um filtro de medidor, é um sistema de medição de pressão diferencial mais moderno, evoluiu bastante. Esse aqui é um hospital que a ideia era fazer uma renovação natural, o ar entraria por aqui e sairia por cima.
mas ninguém falou isso para o ar, então ele não faz esse caminho, não funciona assim. Tem muita coisa que as pessoas desconhecem, né? Essa é a imagem do espirro. Esse aqui é um hospital que eu pude trabalhar no Rio de Janeiro, de 4 de maio a 4 de novembro, onde eu participei da construção, instalação de todos os equipamentos médicos, equipamentos de infraestrutura. Então, a gente pegava esse ar por essa boca, insuflava na sala. E nesse duto aqui tem um exaustor de velocidade constante. Então, eu tiro mais ar do que eu insuflo, a pressão fica negativa. Então, o paciente de Covid, ele ficava contido ali. Então, se eu não fizesse vigilância no sistema, se a sala deixasse de pressão negativa para positiva, eu espalho o vírus por todo o hospital. Então, precisa de gente qualificada. Isso aqui é uma vista lateral aqui dos quartos, né, as máquinas por fora. Aqui a tomada do ar, né? Aqui está o sistema de refrigeração, enfim, um sistema que foi montado. Ocorria, né, porque o tubo que sai e joga o ar para fora, às vezes o pessoal tirar a tela, saiu o pessoal da limpeza, limpando a tela, sugava um saquinho, freava esse exaustor e a sala instantaneamente deixava de negativa para ser positiva. Ou seja, o usuário de ar-condicionado também tem que ser treinado, senão usa mal e acaba aumentando o risco ao invés de resolver. Então, o que eu queria mostrar aqui para a gente poder começar a conversar é isso. Então, agradeço aí o espaço. Que eu queria falar era isso, e aí a gente está aí, eu e o doutor aí estamos abertos para as perguntas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixa o comentário que a gente sempre responde, a gente sempre lê. Afinal, a gente não tem tanto comentário assim e dá para a gente fazer essa manutenção do inventário, mas do comentário. Mas é muito importante que você comentar, que a gente sempre dá atenção para isso, porque a sua dúvida pode ser dúvida do outro e uma resposta sempre pode ser complementada com uma outra resposta. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!